Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre um medo muito comum entre aqueles que pensam em utilizar a doação em vida como instrumento de planejamento patrimonial. A dúvida é a seguinte: e se eu falecer primeiro? Como fica a situação do bem que eu doei? Para quem vai o meu patrimônio que foi doado? Então, vamos juntos descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto? Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Vem comigo! Como você sabe, a doação segue uma regulamentação específica dos atos e negócios jurídicos que estão dispostos lá no artigo 538 e seguintes do nosso Código Civil. A doação nada mais é do que um contrato em que uma pessoa, por vontade própria, transfere para outra pessoa bens ou vantagens ou direitos para o patrimônio dessa outra pessoa. Temos então, de um lado, alguém que é chamado doador, que por liberalidade toma a iniciativa de transferir esse bem, esse direito em favor de uma outra pessoa, que do outro lado é chamado de donatário. A doação pode ser feita por qualquer pessoa desde que ela seja capaz. Isso quer dizer que somente pode ser doador quem seja capaz do ponto de vista civil, ou seja, tenha obtido a maioridade legal por idade ou por emancipação, e esteja também no ato da doação com lucidez, em plenas condições de administrar os seus bens. Pela minha experiência profissional, eu posso afirmar que a doação é muito utilizada como instrumento jurídico para viabilizar dois objetivos muito distintos e específicos. Primeiro, quando alguém quer simplesmente beneficiar outro. Uma pessoa que é dona de um patrimônio transfere para outra para que ela tenha um benefício, uma vantagem, uma ajuda. Esse bem pode ser um imóvel, um carro, uma quantia em dinheiro, não importa. É uma doação de caráter pontual e feita para beneficiar alguém por algum motivo, de cunho pessoal. Seja esse beneficiário, inclusive, um parente ou não interessa. Mas temos também uma segunda situação que também essa doação é muito utilizada. É quando ela é utilizada como instrumento jurídico dentro de um planejamento sucessório. Neste caso, o que se pretende é a organização dos bens em vida, com uma finalidade sucessória. E aí a doação pode ser utilizada isoladamente ou em conjunto com outras ferramentas sucessórias. Para fazer esse planejamento, normalmente nós utilizamos também testamento, acordo de sócios, holdings, inventário em vida, usufruto societário, enfim, várias outras ferramentas jurídicas. Mas nessas duas situações que eu citei, tanto no benefício pontual quanto no planejamento sucessório, o doador tem esse medo, que é o seguinte: e se eu falecer? Para quem vai esse bem, esse patrimônio que eu doei? Então, antes de responder, eu quero te pedir para já deixar o joinha e curtir esse vídeo. Isso ajuda com que esse projeto chegue mais longe para outras pessoas. Tudo bem? Bom, se o donatário falecer primeiro que o doador, o bem que foi doado, vantagem, direito, patrimônio, ele entrará no inventário desse beneficiário e será partilhado entre os herdeiros dentro de uma ordem de sucessão hereditária normal, que é a ordem legal de vocação. Primeiro, a herança vai ser partilhada entre os filhos e a esposa desse donatário. Se não tiver descendente, vai então para os pais e a esposa. Se não tiver nem filho e nem pais, vai então para a esposa totalmente. E se não tiver nem filho, nem pai, nem esposa, aí sim vai para os colaterais, que são os irmãos. Mas aí você deve estar pensando: mas Mateus, eu não quero que o bem de quem recebeu, que é o beneficiário, que é o donatário, vá para esses herdeiros dele. Eu não quero que esse bem, esse patrimônio, seja transferido para terceiros que eu não tive intenção de privilegiar. Aí eu quero te dar então
uma orientação e uma dica muito importante jurídica. Para que o bem, o patrimônio, não seja transferido então para os filhos ou para a esposa do beneficiário, que seria o genro, a nora e os filhos dele, você tem uma alternativa que é utilizar uma cláusula específica chamada cláusula de reversão. Com base nesta cláusula, se eventualmente o donatário, que é o beneficiário da doação, falecer primeiro que o doador, ficará desde já estipulado no contrato de doação que os bens doados voltarão para o patrimônio do doador. Isso quer dizer, por exemplo, se os bens que foram doados por você a favor dos seus filhos, se esse seu filho vier a falecer primeiro, esses bens irão reverter a favor seu, ou seja, voltarão a integrar o seu patrimônio do doador e não estarão então sujeitos ao inventário e à partilha do seu filho. Na prática, é como se o doador ficasse seguro, tranquilo, de que o patrimônio que foi doado em favor do seu filho, ou em outro caso, por exemplo, em favor de um terceiro, ele somente irá beneficiar aquela pessoa que você mesmo queria beneficiar com a doação. Se ela falecer primeiro, eventualmente, esses bens doados não vão fazer parte da sucessão do inventário da partilha para os eventuais herdeiros desta pessoa. Esses bens serão bloqueados e assim serão revertidos, retornados ao patrimônio de quem doou. Então, nesta maneira, você ficará tranquilo de que aquele ato gratuito que você praticou, que é a doação, vai favorecer somente aquela pessoa que você quer beneficiar. Com essa cláusula de reversão, você ficará seguro e continuará no controle do seu contrato de doação. Ok? Alguma dúvida? Então essa é a orientação que eu queria te passar hoje. Pense nisso, veja se faz sentido na doação que você for utilizar de maneira pontual para beneficiar alguém ou como forma de instrumento de um planejamento sucessório, utilizar então a chamada cláusula de reversão que está prevista no nosso Código Civil. Se fez sentido para você, então curte esse vídeo, deixa o seu joinha, comente abaixo e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o nosso projeto de educação jurídica a chegar mais longe. O meu muito obrigado, até os próximos vídeos. Tchau, pessoal!